Olá galerinha, tudo bom? Eu sou a Nica, do Drafts da Nica, e hoje o vídeo é para falar sobre o Dia Mundial do Autismo e o livro Passarinha, da editora Valentina. Então galerinha, hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo, da conscientização do autismo. E essa é uma campanha que a editora Valentina, nossa parceira, criou com seus parceiros, com seus blogueiros, pra gente falar nos nossos blogs e vlogs a respeito dessa síndrome, na verdade desse transtorno que é o autismo, e que ele é um termo, na verdade, tá gente, que é usado, a palavra autismo, na verdade, ela não é só uma síndrome, tá? Ele é um termo usado geralmente para falar de vários transtornos. E o livro Passarinha, que é o livro que deu a ideia para a editora fazer essa campanha hoje, no dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo, foi Passarinha, da autora Catherine Orskine, acho que é assim que fala o nome dela. E esse livro, ele é muito bom, é um livro que assim, eu fiquei muito emocionada, porque ele, na verdade, ele vai falar sobre a síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo leve, né? É um transtorno também. E eu quis gravar esse vídeo, não é nem não só para falar do que é o autismo ou o que é a síndrome de Asperger, mas para dar um testemunho de uma experiência que eu tive. Na verdade, depois pensando, eu relembrei de outros casos, de outros alunos. Para quem não sabe, eu sou professora de inglês também, e eu lembrei de outros casos de alunos, além do que eu citei na resenha, que tem alguma síndrome, ou autismo mesmo, ou a própria síndrome de Asperger. E eu queria falar sobre essa minha experiência com as crianças que têm algum tipo de transtorno de síndrome. Mas antes disso, eu queria falar algumas curiosidades para vocês e diferenciar um pouquinho as síndromes, né, para vocês poderem entender melhor. Primeiro ponto é, hoje todo mundo vai, sim, todo mundo não, né, mas existe uma campanha para que todo mundo vista azul, né? Por que azul é o símbolo também do autismo? Porque, de acordo com uma pesquisa que eu fiz, a proporção que ele ocorre, né, aqui, o autismo, são os transtornos em gerais, tá? Eles normalmente ocorrem numa proporção de 4 meninos para uma menina. Então, por isso a cor azul, para representar o autismo. Esse dia, né, Mundial da Conscientização, foi criado pela ONU em 18 de dezembro de 2007. E desde então, vários países se unem no dia 2 de abril e fazem campanhas para conscientização, para a população se conscientizar. Porque a gente sabe que tudo que é diferente, a maioria das pessoas recrimina, discrimina. E hoje em dia, principalmente, que é até um dos temas que é tratado em A Passarinha, é a questão do bullying, o ser diferente, né? Então, se você é diferente, você é discriminado, você sofre com bullying, com violência verbal e física. Então, foi uma maneira que vários países encontraram para conscientizar as pessoas de que ser diferente não é ruim. Ser diferente tem suas vantagens, ser diferente é normal também, né? Então, eu resolvi gravar esse vídeo também para mostrar um pouquinho disso, por conta das experiências que eu tive. Mas vamos lá, eu vou falar o que é o autismo, né? É um termo geral, tem uma colinha aqui porque eu não ia memorizar tudo, tá? É um termo geral usado para descrever um grupo de transtornos de desenvolvimento do cérebro. Ele tem até uma sigla, que é o TEA, que são transtornos do espectro autista. E normalmente esses transtornos, eles afetam o funcionamento social, que seria isso, é a questão da criança, né, da criança e do adulto também, porque aquela criança vira um adulto, ela não conseguir se comportar socialmente à vontade, ela não interage tanto socialmente. Isso afeta um pouquinho mais quem tem autismo do que quem tem síndrome de Asperger, mas afeta também, né, em ambas as situações, ambos os transtornos. Afeta a capacidade de comunicação, né, porque eles não conseguem se comunicar, eles ficam com vergonha, e isso gera também problemas na fala, alguns acabam se desenvolvendo muito depois. Implicam também um padrão restrito de comportamento.
A maioria das pessoas conhece o autista por ele ficar, né, pra frente, pra trás, ou então parado olhando, tipo, por um único ponto, pra parede, pra um armário, enfim. E não são só esses os tipos de comportamento que a gente encontra com autistas e... com autistas no geral. Não vou falar de síndromes nem nada. Eu tive um aluno chamado Thales, tá? Num dos cursos que eu dei aula. E o comportamento dele não era ficar assim. Ele não ficava se mexendo pra frente, pra trás. O Vinícius, que foi até o caso que eu citei na resenha de Passarinha, ele de vez em quando ficava. E às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. Mas o Thales não. O comportamento dele era ficar no mundo dele. E ele estava sempre com um lápis e uma borracha brincando. Esse era o comportamento dele, o movimento dele de, sei lá, de proteção, eu tô ali no meu mundo, entendeu? Ninguém chega, aqui é o meu mundinho. Ele ficava brincando com um lápis e uma borracha. Sempre. Então assim, nem sempre o comportamento vai ser só balançar pra frente, pra trás, ou então ficar olhando pra uma parede. Tem outros tipos de comportamento. Ficar com a cabeça baixada também é um que eu já vi. Então assim, depende. E outra coisa que afeta é a deficiência intelectual, né? O desenvolvimento do intelectual. Que eu vou dizer que nem sempre. Se a criança é tratada desde o começo, desde pequenininha, eles se desenvolvem muito bem intelectualmente. Até hoje, agora já dando até o meu testemunho, eu tive 3 alunos com a síndrome, né, de Asperger e também com autismo. E todos eles eram extremamente inteligentes. E assim, eu dou aula de inglês, então imagina, se uma criança com uma síndrome, teoricamente, já tem dificuldade em desenvolver o seu próprio idioma, sua própria habilidade de fala na sua língua materna, imagina em uma outra língua. E, gente, foi incrível a experiência que eu tive. Os 3 alunos, né, que eu tive mais contato, eles se desenvolveram muito bem. E era muito engraçado, porque normalmente quando a gente dá aula, a gente quer que os alunos prestem atenção na gente, que eles olhem pra gente, que tenha um contato visual. E não dava para ter isso com esses alunos, assim, eles estavam no mundo deles e quando a gente solicitava que eles participassem, que eles falassem, eles eram os melhores. Então, às vezes, o Vinícius, por exemplo, deu aula numa escola. Então a gente passava a matéria no quadro, a gente lia, fazia os exercícios. Durante, né, enquanto eu estava escrevendo a matéria no quadro, ele não copiava. Ele não copiava nunca a matéria de inglês. Mas, quando eu perguntava qualquer coisa, ele era o primeiro a responder. E assim, perfeitamente, ele conseguia reproduzir perfeitamente, ele não errava. Então assim, essa síndrome ou o autismo, ele não é inibidor de nada, sabe? Eu acho que as crianças podem se desenvolver. Depende muito, muito de nós, como seres humanos, como pais, professores, amigos, familiares, nos conscientizarmos de que eles podem sim crescer e se desenvolver perfeitamente e de maneira tranquila, igual qualquer pessoa. Então, assim, cabe a nós deixarmos o preconceito de lado e ajudar essas crianças e talvez até adultos que já tenham passado dessa fase, mas que merecem carinho, merecem atenção. E foi muito importante para mim, como pessoa e como profissional, poder lidar com esses alunos ao longo dos meus 15 anos, quase 15 anos de magistério, vamos dizer assim. Então, eu queria falar isso para vocês, porque o autismo, ele traz sim algumas restrições, mas com carinho, com apoio, com amor e com muita, muita paciência, a gente consegue vencer esses limites e eles acabam deixando de existir. Então, era isso que eu queria, assim, mais ou menos falar. Eu até pesquisei mais sobre cada uma das características, mas eu vou colocar isso no post do blog mais. Eu só queria mesmo que vocês tivessem parassem para pensar um pouquinho e percebessem que ser diferente não é ruim e que as crianças ou os adultos com autismo ou com qualquer uma dessas síndromes de transtorno podem sim se desenvolver muito bem, podem nos surpreender e podem dar mais brilho à nossa vida e à nossa experiência como seres humanos.
É isso, não deixem de ler a resenha de Passarinha, eu vou colocar o link pra vocês. E vamos começar a mudar, vamos vestir azul no dia de hoje, mas não somente no dia de hoje, vamos vestir essa camisa e vamos ajudar essas crianças, vamos trabalhar com elas e vamos mostrar que o mundo pode ser um lugar melhor para todo mundo. É isso, obrigada e até o próximo vídeo.